Oi, gente, boa noite. Quanto tempo faz que eu não gravo vlog, né? Mas, ó, já começa aqui com a sinfonia de cachorro da vizinhança latindo para todo lado. Hoje eu tive aula do MHA4, que a gente é aquela disciplina que a gente vai para o USF. Aí aqui a gente tá tentando fazer uma parte remota, né, para quando voltar para o presencial ter mais a parte prática. Lógico que não vai substituir a disciplina completa, apenas uma parte. E a gente hoje discutiu na aula a atividade que passaram semana passada, que começou semana passada o EAD, só que a semana passada tava só um zumbi, porque tinha que acordar cedo para prestar atenção na aula e acabou, meus filhos, minha gente, que eu não tava conseguindo, sabe, nem existir, quem dirá pensar em gravar nada. Aí tinha que construir um SOAP, que é um método de construção do registro da consulta, sabe? E é bem interessante porque cada letra do SOAP significa uma coisa. O S é o subjetivo, que você vai registrar tudo que a paciente falar assim, de subjetivo, de sentimentos, preocupações, queixas e as medicações que ela estiver usando e relatar assim. Se ela não levar nenhuma receita, nada que comprova aquilo, só falar de boca, tudo que ela falar, aí você registra lá numa lista bem lógica, sabe? Aí o O é o objetivo, que aí sim é o que ela levou de exame, de medicação, tudo que é palpável, sabe? Então, se aferiu a pressão lá na consulta, você coloca no objetivo. Se ela levou exame de glicemia, que foi o caso do caso clínico que a gente avaliou, também coloca lá no objetivo. Aí a avaliação, você vai colocar os problemas que você conseguiu identificar, que não é suposição, é que você identificou mesmo. Então, por exemplo, nossa paciente era hipertensa, diabética, todas as duas estavam descompensadas, ela precisava fazer uma mamografia de rastreamento, porque ela já está na idade, já está com 50 anos. Precisava também fazer um exame citopatológico, porque ela já está na idade, que é para a prevenção do câncer do colo de útero, o famoso exame citológico que as mulheres infelizmente têm que fazer. Olha, agradeça por você ter nascido homem e não precisar fazer o bendito desse exame, porque sem comentários. Então, aí ela também estava de luto pela mãe, então tinha que registrar lá na avaliação que ela estava com luto recente e tristeza para você avaliar a questão psicológica dela, né, na próxima consulta, porque o SOAP leva em consideração isso. E, se eu não me engano, eu acho que foi só isso mesmo que tinha lá. Ah, e uma lombalgia sem sinais de gravidade. Aí isso é a avaliação. E o P vai ser o plano de cuidado. Aí você coloca tudo que você prescreveu, os exames que solicitou, o plano de cuidado para ela. Aí você coloca lá. Aí foi bem interessante. Eu já tinha feito SWAP quando fazia farmácia, porque eu fiz um curso de farmácia clínica. A gente aprendeu a montar o SWAP, só que a última vez que eu tinha feito SWAP foi em 2018, então eu tava bem enferrujada. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês as disciplinas que eu tô pagando. E à medida que eu for tendo aula durante a semana, eu vou falando mais sobre cada uma. O outro foi o mini curso de raciocínio clínico, que eu andei esquecendo de falar, que a gente teve aula até agora à noite. Minha tarde da segunda tá lotada e amanhã é a manhã da terça, a quarta o dia inteiro e a tarde da sexta. Então tá bem assim. Aí, no raciocínio clínico, o professor deu um banho de água fria na gente, porque nos próximos 20 anos, uma boa parte das especialidades médicas vão ser substituídas por inteligência artificial. Então, né, vocês já fiquem atentos aí como é que não vão ser pegos por isso, né? Porque os patologistas, o pessoal que trabalha com radiologia, dando laudo e tudo mais, já tem inteligência artificial que faz isso assim, em questão de segundos e com uma precisão, com a acurácia muito, muito maior do que o profissional. Então, olha, a gente que se cuide, viu? Foi assim, metade da aula só em choque. Inclusive o TCC do meu noivo foi sobre isso. Quando ele terminou a graduação de engenharia de computação, o TCC dele era uma inteligência artificial que analisava um eletroencefalograma de um paciente que estava assistindo um vídeo lá curtinho, se eu não me engano tinha 1 minuto, porque isso faz muito tempo.
E essa inteligência artificial avaliava os dados e dizia a chance da pessoa ser esquizofrênica ou não. E a chance dela acertar era maior de 90%. Inclusive, isso virou até um artigo. E ele e o menino que escreveu, porque tinha um menino de biologia junto com ele fazendo o projeto. O menino era a parte de biológicas, ele a parte de programação e tecnologia, sabe? Aí, isso ajuda o médico a dar o diagnóstico. Não substitui o profissional, mas ajuda bastante. Você ter tanto sua avaliação, como ter uma IA ali lhe ajudando. IA, inteligência artificial. Então, pronto. Aí, eu tô meio acelerada assim, porque eu tô igual uma bicicleta, se parar cai, sabe? Eu tô bem acelerada. Eu tava sem ter o que fazer esse tempo todo na quarentena, louca, desesperada aqui. Meu Deus, preciso de uma ocupação. Aí chegou o EAD, eu fiz o quê? Peguei 5 disciplinas e 3 minicursos. Por quê? Por que eu fiz isso? Não sei, mas estamos aí, já estamos aqui, estamos na chuva para se molhar. Ah, eu andei esquecendo de falar. Eu passei o dia com uma cólica tão miserável. Não tenho outra palavra para descrever isso. Que sinceramente eu não tava com condições de gravar, minha gente. Não tava mesmo. Então eu tô aqui super dopada de anti-inflamatório e analgésico, né? Por isso que eu estou aqui minimamente comunicável. Agora que a dor passou, eu tô louca fazendo os negócios. Inclusive, tô aqui estudando para a apresentação que a gente vai fazer para a disciplina de cuidado das populações excluídas, que eu vou explicar bem direitinho. E a minha população excluída é a população indígena. Aí eu tenho que fazer uma apresentação amanhã em grupo. No caso, são 3 pessoas e é 15 minutos, então 5 minutos para cada, sobre como o capitalismo afeta a população indígena. Aí toda semana a gente tem um tema e toda semana a gente tem que pesquisar e apresentar sobre aquele tema. Tipo, tem a aula sobre esse tema, a gente teve a aula, uma palestra muito interessante sobre o capitalismo e tudo mais, e como é que a grande indústria assim acaba afetando todo o mercado. Inclusive vão na feira, comprem dos pequenos produtores, porque o alimento tem muito mais qualidade e é muito mais barato. Então a chance de você consumir um negócio cheio de agrotóxicos, cheio de hormônio, é maior comprando das redes maiores. E muito menor se você comprar direto da fonte, que no caso é o pequeno produtor. E basicamente é isso que eu tinha para falar. Pronto, agora deu aqui para explicar tudo. Acabou de acabar a aula de populações excluídas, né? De acesso de atenção e cuidado das populações excluídas e assim. Que aula, meus amigos, porque não é bem uma aula, é um debate. Então, o meu grupo fez a apresentação, né, sobre como a população indígena é afetada pelo capitalismo, e outros 2 grupos falaram dos moradores de rua e dos usuários de viciados em drogas, em álcool e tudo mais. Tinha mais um grupo que ia falar sobre as mulheres, mas eles trancaram a disciplina, que é assim, sabe? Tô lamentando muito porque era o tema que eu mais queria, que outro grupo pegou no caso. E não vai ter mais debate sobre isso. Eu queria muito, muito, muito que tivesse das mulheres. Mas assim, é muito interessante. Minha gente, eu pesquisando sobre os índios, né, e tudo mais, esse contato com a cultura ocidental, a questão das brigas por terras. É assim, é tanta coisa, mas tanta coisa, a população afetada de tanto lado, que eu fiquei assim, meu Deus. As coisas assim acontecendo na sua cara, sabe? E você não percebe. Eu achei muito interessante essa disciplina. Eu sou muito falante, muito, como é que se diz? Muito empolgada com esses temas assim mais sociais, né? Até porque a pessoa pobre, né? No mínimo tem que se interessar por essas coisas, em questão de que diz respeito a você, seu estilo de vida e tal, e sua condição social. E eu gosto muito de disciplinas que o formato é assim, de debate, que você estuda antes e debate depois. É um negócio que chega me esperta, sabe? Eu fui dormir, era quase 4 horas da madrugada, acordei 7h30. Mas tá aqui, ó, chega, tô alerta por causa da discussão de hoje. A gente falou de várias coisas, falou da questão de meritocracia, né, que eu até falei na aula que muita gente tem a ideia que cotista é basicamente uma pessoa que, ó, Bel ali, basicamente é uma pessoa que
recebe com caridade do governo, né? Quando na verdade é um direito nosso, que não tem condições de você sem estrutura financeira, estrutura social, estrutura familiar, né? Porque isso também conta. Não ter, sabe, apoio de nada e competir com outra pessoa que já tem esse suporte. Não, isso não significa que a outra pessoa tenha a vida fácil, assim como o cotista também não tem a vida fácil. É bem o contrário, sabe? Mas as pessoas tendem a achar que a gente é como se fosse assim, sabe? Escorado no governo. Aí pronto. Eu gostei muito. Eu sou muito engajada com essas coisas, mas eu tenho que tomar até um cuidado, porque sou meio revoltada também. Enfim, voltando aqui. Eu não gravei a aula porque aparece o rosto do povo. Aí não dá certo. Mas muito interessante o debate. Eu fiquei assim, sabe? Ciscando na cadeira aqui. Ai, ai. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Eu tô fazendo um vlog assim meio partido porque eu tive uns probleminhas aí de saúde. Eu tava meio ruim pra gravar. Aí acabei não gravando. Mas tô aqui agora na aula de MHB. E a gente vai fazer uma encenação. Aí eu vou mostrar pra vocês a minha parte, que é em relação... Eu vou ser uma paciente que vai ser atendida e cooperar com o pessoal, cooperar com o atendimento. A minha colega vai ser outra pessoa que não vai cooperar de jeito nenhum. E o meu colega vai ser uma pessoa desconfiada. Eu vou mostrar o meu, né? Que vai ser tipo um modelo de consulta, que o MHB é para nossas inseguranças em relação ao curso, em relação à relação médico-paciente. O professor está trabalhando nisso na gente, tipo, como é que eu abordo um paciente, como é que eu converso com ele da maneira correta, assim, sem constranger e tudo mais. Aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. A aula acabou e acabou que nem teve o teatro, né, que eu ia gravar porque não deu tempo. A gente acabou discutindo aqui sobre a questão dos acompanhantes, que às vezes tem gente que quer acompanhar a consulta a todo custo e não quer deixar o paciente falar só, principalmente em consultas psiquiátricas, ginecológicas, urológicas, essas coisas assim que são mais íntimas. E tem o acompanhante do paciente que não quer deixar o paciente só em momento algum, entendeu? Então, às vezes, aquela pessoa que está acompanhando é a causadora do problema, quando é alguma coisa de origem mental, e tá ali em cima, é autoritária, não deixa a pessoa falar. Aí o professor tava falando como era que a gente fazia pra, digamos assim, conseguir falar só com o paciente, como era que falava com o acompanhante, que você precisava falar só com o paciente para ele não se ofender, sabe? Porque tem muito essa questão da pessoa se ofender e tal. Todo um esquema. Aí pronto, aí acabou que o teatro ficou para a próxima aula. Eu tô achando muito interessante os encontros aqui do MHB, porque a gente já discutiu coisas como perder o paciente, essa insegurança que a pessoa tem de dar um branco, de na hora lá você não saber o que fazer, o que você deve abordar com o paciente, como é que você passa segurança para ele. E assim, são coisas bem interessantes que estão sendo trabalhadas. Aí a questão da empatia, que foi até algo que eu perguntei na primeira aula, como é que você trata do paciente, se sensibiliza com a dor dele, mas não fica sofrendo, porque, como eu falei já até em algum vídeo aqui do canal, é importante que você se sensibilize pela dor do paciente, mas eu não posso sofrer por todo paciente que eu for atender, minha gente, senão eu vou ficar deprimido e não vou conseguir trabalhar. Já pensou? Toda pessoa que eu atender todo dia, eu vou levar o sofrimento dessa pessoa para casa e ficar pensando, sofrendo junto com ela? Até porque isso não é bom para o profissional, porque atrapalha, de certa forma, o trabalho da pessoa. Como eu já disse, tem situações e situações. Em algumas, é impossível você não se afetar, como é o caso assim, de uma criança que chega vítima de maus tratos, de abuso e tudo mais. Eu acho que assim, que a maioria das pessoas se sensibiliza com isso, até mesmo os profissionais já de carreira. Mas na maioria dos casos você não pode estar sofrendo por todo mundo que chega, mas você tem que se sensibilizar com a dor daquela pessoa, entendeu? Aí ele falou que no P5, que é o famoso quinto dos infernos, é um apelido carinhoso aqui da faculdade,
a gente vai trabalhar mais essa questão da empatia, porque, como ele falou, é uma habilidade que pode ser trabalhada, que você nem pode ter sensibilidade de mais e nem de menos, é tudo um equilíbrio, entendeu? Inclusive, essa questão dos sentimentos, se você sofrer com o paciente, você se afetar por aquilo que acontece com ele, é um dos motivos de você não poder atender familiares. Porque imagina o peso de, por exemplo, você ter que abrir o tórax da sua mãe, entendeu? É coisa assim desse tipo. A pessoa perder, piorar e ser culpa sua, teoricamente, que às vezes não tem o que fazer. Por mais que você tente, por mais que você seja capacitado, não tem o que fazer. Então, é todo um negócio assim, é muito complexo. Eu até me surpreendi com a quantidade de temas que estão sendo abordados, que até então eu só tinha mais dúvida em relação a perder o paciente, empatia pelo paciente e na questão de dar o branco, assim, que eu acho que é a insegurança que todo mundo tem. Todo estudante de medicina da saúde tem. Perder uma pessoa porque você não estava preparado o suficiente. Mas é todo um esquema, todo um processo. Tô achando muito interessante esses momentos, assim. É bom para fugir um pouco da rotina, porque fiquei em casa todo dia, o dia todo. É bem puxado. Mas é isto. Bom, meu povo, o saldo de hoje foi uma aula de MHB, uma de antibiótico-terapia e outra de anestesiologia. Só que a antibiótico-terapia é um mini curso pelo SIG Eventos e anestesiologia é uma disciplina pelo SIGA e dá choque de horário, porque as duas são no mesmo horário. A professora de antibiótico-terapia deixa a aula gravada no Google Drive para a gente ver depois. E no caso eu vou ver amanhã, quinta-feira. Hoje é quarta, né? E assim, a de anestésio eu não tava me sentindo muito bem de novo. Eu ando com a gastrite meio atacada aí, umas náuseas, sabe? E tinha dormido muito mal essa noite, tanto que eu tô indo dormir mais cedo do que eu costumo dormir, cedo. Porque eu só consegui dormir quase 5 horas da madrugada e acordei de 10 horas para aula de MHB. Aí eu tô aqui, eu tô meio baleada. Enfim, né? Entregar na mão de Deus. Meu primeiro pagamento do YouTube tá pra sair depois de bem um ano. Ou seja, YouTube não dá dinheiro, eu faço aqui porque eu gosto mesmo, porque não dá dinheiro. E vai ser tipo $100, mas eu já tenho mais de 100 vídeos postados. E assim, os vídeos são o quê? $1, uns centavos, às vezes não chega nem a $1, não. Dependendo das visualizações. Aí eu tô pensando em comprar um estético com esse dinheiro, porque período que vem a gente vai precisar. Só que eu tô na dúvida se eu compro um estético tipo um Litma, porque $100 tá 5 e pouco, mas o Litma tá tipo, ia dar uns 500 e poucos reais, não sei com a taxa cambial. Ou eu compro um mais baratinho, tipo um da Bic. Eu tô pensando muito em comprar um estético da Bic. E outro que eu vi de uma marca que também é mais em conta. Mas eu tô com medo de só gastar dinheiro e não prestar, porque é tanto marketing em cima desse Benito, desse Litma, porque querendo ou não ia ser pra vida toda, né? Eu já me formar, já tenho estético. E o outro eu ia ter que comprar de novo quando terminasse de me formar. Comprar um mais, assim, apurado, sabe? Aí eu tô na dúvida do que é que eu faço. Tô pensando seriamente em comprar um da Bic e ajeitar o tablet do meu boy, porque eu prefiro 1000 vezes estudar por tablet, levar os livros no tablet e anotar coisas no tablet. É muito mais futuro do que ficar carregando um monte de papel. Se bem que eu prefiro anotar na mão, o tablet dele não tem aquela canetinha, né? Porque foi um negócio assim de uns R$300. Um tablet bem baixa renda mesmo, que é nossa vida, né? Mas não sei o que é que eu faço. Não sei mesmo. Enfim, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham que eu deveria fazer. Porque eu tô levando em consideração todas as opiniões para chegar a um veredito final do que é que eu faço. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Tive aula de urgência e emergência agora à tarde. Começou de 1h40 mais ou menos. E terminou umas 2h30, 2h40 por aí. E assim, a aula foi bem interessante porque
o professor, ele falou de uma forma bem interativa. Foi tão assim, não sei explicar, tão interativa, sabe, que eu nem senti o tempo passar. Aí, para minha surpresa, ele me chamou para simular uma situação que ele dizia que o paciente chegou com bradicardia, que é quando a frequência cardíaca está abaixo de 60, ou seja, o coração está batendo mais devagar, e parece que a frequência cardíaca dessa pessoa estava em 35. Aí ele perguntou o que era que eu faria, se eu já chegaria querendo tratar essa bradicardia, porque era na emergência, né? Aí eu falei que não, que eu ia ver, porque que se o paciente estava bem, se isso não era fisiológico dele, você não já pode chegar no desespero por causa de um número, entendeu? A menos, é claro, que tivesse muito baixo, tipo um 20, 15, aí sim. Mas foi exatamente isso que ele disse, porque essa pessoa ela era atleta de alto nível, o que é normal ter bradicardia nessas pessoas. E esse foi um caso real que ele atendeu, que a pessoa só estava com sintoma de resfriado e que a bradicardia não era um problema nela. Aí foi bem interessante a simulação. Eu, na hora, eu bem tranquila, né, prestando atenção na aula, aí ele, vamos simular a situação. Ana Carolina e eu. Gelei aqui, porque eu sou meio assustada com essas coisas, mas deu certo, ainda bem que eu respondi tudo direitinho, do jeito que eu achava, e era o jeito que era pra ser mesmo. E pronto, aí ele falou aqui da conduta a se fazer, da questão do marca-passo também, que você vai fazer, tanto a medicação como o marca-passo temporário, que é para dar um alerta assim na pessoa, sabe? E você só vai tratar a pessoa dependendo do que ela estiver apresentando, dependendo dos sintomas. Então, se o paciente está com bradicardia e está bem, está tudo ok, você não vai tratar ele, você não vai, tratar isso como uma emergência. Você vai encaminhar para um cardiologista, se for uma consulta de rotina, só para ver realmente se está tudo bem. E na emergência, você vai tratar o problema que ele foi tratar na emergência, mas avisando que é bom ele dar uma checada, se isso não for fisiológico dele, entendeu? E, por exemplo, pressão também, pressão baixa. Eu, por exemplo, eu tenho naturalmente a pressão baixa, então é normal a minha pressão dar 11/7, dar 9/7, super normal. Agora, se der 12/8, 12/9, minha cabeça já tá assim, ó, pipocando. Aí, ele estava falando que tudo depende, não é porque você está vendo ali um número, as pessoas não são números, cada paciente é um paciente, então você tem que prestar atenção nisso. Achei muito interessante. A aula passou assim, ó, quando eu pensei que não, ele disse, pronto, então esse foi o assunto da aula de hoje e tal. Aí eu, o quê? Já acabou? Como assim? E o professor, ele é muito legal, então, saudades presencial, né? Porque, enfim... Eu também tomei a decisão de trancar uma disciplina que eu tava pagando, que eu não vou dizer o nome, mas assim, teve uns probleminhas aí, porque período passado o professor não cobrou a frequência do povo. E eu tá dando aula num dia diferente do que tá no SIGA. Ou seja, lá no SIGA tá dizendo, por exemplo, para dar aula terça-feira, aí ele tá dando aula na sexta, em outro horário. E tem pessoas que trabalham nesse outro horário ou que não se adequou, que foi o meu caso. Porque esse dia em específico aqui é o dia da faxina e do som alto. Aí, resultado, só avisou na terceira aula que ia cobrar frequência sim esse período e que ia descontar a nota de quem perdeu a aula. Eu já tinha perdido 2 aulas, mas eu tava vendo gravada, né? Que a aula ficava gravada no Google Drive do e-mail acadêmico. Aí, beleza, né? Aí eu compareci à terceira aula. Aí eu sei que toda aula muda o jeito de registrar a frequência. Essa aula mudou também. Eu tava assistindo pelo celular e não me atentei ao chat, que eu tava prestando atenção na aula dele, né? Aí falaram no chat que era para deixar o nome no chat, só que eu não vi. Eu confesso que eu não vi, que aqui tava um barulho tão grande. Acabei não vendo, tava zoado. Não sei se vocês estão ouvindo, hoje tá só essa zoada dessa serra, mas às vezes tem som de motosserra, som de... É sério, gente, eu tenho um vizinho que tem uma motosserra que ele gosta de ligar de vez em quando, pra fazer coisas aí. Aí juntou esse barulho, é cachorro latindo, é som tocando, e eu prefiro, vocês sabem, ver as coisas assim num horário mais tranquilo. Eu sei que mudou o jeito de registrar a frequência, toda aula é de um jeito diferente,
eu peguei, me arretei e solicitei logo trancamento, porque é uma optativa e eu já paguei todos os meus créditos optativos, então eu não sou nem obrigada a pegar essa disciplina. Eu tinha pego pelo conhecimento, mas vou continuar vendo as gravações da aula, só que sem passar esse estresse, só pelo conhecimento mesmo. Então, basicamente é isso. Eu não vou dar muitos detalhes, mas, enfim. Aí foi uma dor de cabeça danada isso. Então, é a vida. Aí no caso eu peguei 4, então eu vou ficar com 4 disciplinas no SIGA e 3 minicursos pelo SIGA Eventos. Bom, gente, então, como eu tinha falado a vocês, agora tem 4 disciplinas aqui, antes tinham 5. Então, esse módulo integrado da saúde coletiva, que é cuidar das populações excluídas. A minha população excluída é a população indígena. Toda semana a gente tem uma palestra com um convidado. Aí, antes dessa palestra, a gente tem que ler uma literatura proposta pelas professoras e assistir alguns vídeos ou só ler, enfim. Toda semana tem uma coisa diferente. Aí fazer um resuminho e postar no grupo do WhatsApp da disciplina sua reflexão pessoal sobre esse tema. Aí tem a palestra, né, com o convidado, e na semana seguinte os grupos vão apresentar o que pesquisaram na literatura dentro do tema que foi abordado em relação à sua população excluída, entendeu? A apresentação é um geralzão, aí na semana seguinte você vai apresentar focado na população excluída que você escolheu. São 3 professoras, cada professora fica com 1/3 da turma e a gente apresenta só para esse 1/3, então não dá para abordar todas as populações. Na minha aula, como eu já falei, é a população dos moradores de rua, dependentes de álcool e outras drogas, e a minha que é a população indígena. Aí, enfim. Essa daqui, que é a MHB, do estudante de medicina e o paciente, ela é conduzida pelos estudantes. Então, a gente fala das nossas inseguranças, dos nossos medos, de, assim, sabe, as incertezas, e como é que você vai lidar com o acompanhante, como é que você vai lidar com um paciente que é teimoso, ou então você chegou no HU e o paciente quer saber mais informações sobre o caso clínico dele e você não pode fornecer porque a equipe ainda está vendo que é uma situação delicada e tal. Aí como é que você sai dessa saia justa sem deixar o paciente insatisfeito e também, sabe, sem se prejudicar e sem prejudicar o paciente, basicamente. É bem interessante, ela é conduzida pelo coordenador do curso, que ela é psiquiatra, e assim, é uma disciplina bem legal. Ela é na quarta-feira de manhã, das 10 às 12, e ela é uma disciplina obrigatória. Essa daqui das populações excluídas, ela é optativa. Essa outra aqui, que é atendimento de urgência e emergência, é toda sexta à tarde, e a gente tem aula sobre determinadas situações de urgência e emergência. A gente já teve aula de eletrocardiograma, já teve aula de bradicardia, aula de reanimação cardiopulmonar, quando é que você vai reanimar a pessoa, quando é que vai fazer massagem cardíaca, quando é que vai usar um desfibrilador, enfim, essas coisas. Então, é bem interessante, é toda sexta-feira à tarde, das 1 às 3, geralmente, ou 1h30 a 3h30, mas aí vai dependendo do horário do professor. E ela também é uma disciplina obrigatória, tem a parte prática que a gente vai fazer depois que sair desse período suplementar. Enquanto isso, a gente vai vendo teoria, aí quando sair tudo, a gente vai para a prática, entendeu? Aprender a fazer uma avaliação física, lógico que tem outras disciplinas para aprender isso aqui é tipo uma introdução, mas mais na frente a gente vai ver isso também de forma mais detalhada. E basicamente é isso. E essa outra aqui, que é a anestesiologia, que é a módulo integrado em clínica cirúrgica, ela é uma optativa, que é na quarta-feira de tarde também, e ela dá choque de horário com outro mini curso que eu faço. Eu acabo vendo um mini curso gravado e a aula de anestesiologia na hora, porque ela não fica gravada, entendeu? Aí a gente já viu também vários tipos de anestesia, a fisiologia da dor, essas coisas. É bem interessante também essa disciplina, o tema dela. Aí aqui, ó, o meu horário, isso aqui é o calendário acadêmico, dizendo o que é que está acontecendo. Isso aqui é o fim do período para solicitar trancamento de turma, e sexta-feira tem a prova de urgência e emergência, que o professor, como eu disse, ficou de ver como é que vai fazer. Aí bem aqui no Siga Eventos, tem os mini cursos que eu tô fazendo. Calma que não é isso tudo, é porque aqui tá misturado
o que eu fiz período passado com desse período, entendeu? Mas assim, nesse período eu tô fazendo o curso em antibiótico terapia, que é só aula sobre antibióticos e as situações quando é que você vai usar determinado antibiótico e tal. É só sobre antibiótico terapia, o próprio nome já é autoexplicativo, que é o que dá choque de horário com anestesiologia. A professora ela não cobra presença e fica gravada a aula, aí eu assisto depois, que é bem legal, porque aí eu não precisei abrir mão nem de um nem de outro, entendeu? Aí tem a fisiopatologia do raciocínio clínico, que é na segunda à tarde. Então, toda segunda à tarde a gente tem aula, que geralmente é com um tema, um caso clínico. A semana passada, por exemplo, foi aula de disenteria, diarreia. Aí, como é que você chega raciocinando clinicamente para saber se a pessoa está com um quadro infeccioso, se é um quadro crônico, se é decorrente de alguma coisa autoimune, entendeu? Como é que um paciente chega todo cheio de sintomas, cheio de queixas lá e você vai raciocinar e chegar num diagnóstico? É basicamente isso, esse mini curso é assim, bem interessante. Aí essa aqui de neurociência aplicada à prática clínica eu fiz período passado e achei muito legal. E aqui, noções de medicina de viagem também foi período passado. E esse aqui, de cuidar da saúde da família 1, é um complemento ao MHA4, que a gente vai fazer quando voltar dessa período de pandemia, né? Quando voltar tudo presencial. Então, a gente discute coisas como você vai melhorar a sua comunicação com o paciente, como é que vai fazer um plano de cuidado, a construção do SWAP, que eu já falei nesse vídeo sobre isso, enfim. E basicamente é isso que eu estou vendo nesse período. Esse aqui é o clube da revista, é sobre publicação científica, que eu também fiz período passado. Então, fiz bastante coisa no período passado. E esse período não está sendo diferente. Eu estou fazendo até mais, porque no outro eu só tive uma disciplina e esses 3 minicursos que eu mostrei. Aí nesse eu estou com 4 disciplinas e 3 minicursos. Mas é isso, os universitários que lutem.